Muito bem, nós estamos aqui tentando solucionar a situação da educação brasileira. Mas graças a Deus, com leveza, com alegria, animados com a vitória do Miranda no dia de hoje. Né? Isso foi muito bom. Que a gente estava falando aqui que não dá para levar a ferro e fogo, né, Miranda? Não, não tem. Tem que ir relevando. Parece um pouco casamento, viu? Tem que ir relevando, não é? Eu acho que você tem que ter autoridade, né? Você tem que mostrar que você tem autoridade, mas você tem que ter jogo de cintura para lidar com o adolescente e com o jovem. Se você for a ferro e fogo, principalmente lá nessa escola pública, que atende uma clientela e uma demanda que já vive situações difíceis na sua história de vida, né? situações limites, aí você compra uma briga para você, aí a violência cresce, porque praticamente você é um mediador entre a informação que ele precisa receber e entre a realidade dele, né? Você precisa fazer uma Não mediação. é uma guerra de poder para ver quem manda. Não é uma guerra de poder. Tem que administrar esse jovem. Eu digo para o aluno, hoje eu entrei no terceiro ano e falei para o aluno, olha, terceiranistas, o seguinte, eu não sou inimigo de vocês, eu sou amigo. Eu estou aqui porque eu quero dar uma escola boa para você estudar. Por que você me olha como seu inimigo? Eu não sou seu inimigo. Eu estou aqui porque eu quero uma escola legal. É isso que eu estou construindo junto com vocês. Então, dá para mudar esse olhar? Porque eu não sou seu inimigo? Não é? Desarmou, né? Desarma o cara. Aí o cara do terceiro ano, que acha que ele está já dono da situação, porque ele está no terceiro colegial, ele já desarma. Fala, epa, diretor, então vamos lá, vamos conversar. Né? Um dia uma professora... uma orientadora educacional, né, me chamou lá na diretoria e ela me olhou no fundo dos olhos e fez 3 perguntas e eu respondi todas. Quem sabe a resposta? Né? Aí respondi. Ela falou, você é muito bom nas respostas e muito teórico, né? Acabou! Aí eu não tinha mais o que dizer. Tem que ter uma estratégia para lidar com a situação, né? Bom, o Donizete aqui de São João do Ivaí, da querida Paraná, do Paraná, morei no Paraná há 3 anos, João. Donizete, ele está parabenizando o programa e quer saber se, deixa eu ver aqui, gostaria de saber como tem uma cópia desse programa. Entre em contato conosco, acabei de falar com a diretora, não é? Hein? Eles vão estar no site, todos os programas, eles estão subindo, você pode entrar depois aqui no Rede Século XXI, você encontra os programas sim. E ele está dizendo que será muito útil discutir esse assunto em nosso colégio e buscar soluções em conjunto para para esse maior problema da educação hoje, a indisciplina. Ele quer usar o nosso debate para conversar no colégio deles. Nossa, que chique, Olha que né? beleza. Não, e interessante, Donizete, né? Donizete. Donizete, é isso mesmo. A construção de tudo na educação tem que ser no coletivo, tem que ser no grupo. Ninguém tem a receita, né? Então, ele está falando aqui que a falta grupo da presença dos pais está se refletindo na vida dos filhos na escola. Exato. E, de verdade, eu várias vezes evitei de tocar nesse assunto porque eu fico falando sempre da família, sabe, Donizete? Mas é verdade, a gente precisa ter a consciência de que nós já estamos colhendo os frutos das nossas mazelas na sociedade, as nossas mazelas na família, os nossos desastres, não é? A gente sempre acha que não é problema meu, coitado, não deram certo, só que depois o filho dele vai estudar com o meu filho na escola. E para a Né? criança? A gente precisa ser um pouco mais, voltar a ter princípio, como a gente comentava, né, Regina? Voltar a ter um pouco de, humanizar um pouco o nosso meio. Eu estava reparando na minha própria vida, como a gente convive pouco hoje, né? A gente convive pouco. Mas se os pais se dedicarem um pouquinho, a criança, o tempo para a criança ele é longo, né? 5 minutos parece um tempo. 5 minutinhos, pronto. Nossa, eu fiz muito isso com as minhas filhas. Esse final de semana a gente estava, um abraço para o pessoal do Pernambuco, lá em Santa Cruz do Capibaribe,
um retiro para casais. E eu estava falando justamente isso. Porque, a uma certa altura da minha vida, eu viajava muito e ficava pouco com minhas filhas. E elas começaram a cobrar. Eu falei, o que eu vou fazer? E a minha esposa ficou me cobrando e eu falei, calma, vamos rezar, Deus vai dar uma luz, porque eu estava atolado de coisa para fazer e eu fiz isso. O dia da família. O que era o dia da família? Uma noite. Era terça-feira, era um dia que eu não tinha atividade. Eu procurava chegar mais cedo que eu conseguia em casa, meia hora que desse. Pegava a bicicleta e ia para a praça, ia soltar pipa, ia fazer uma bacia de pipoca, ver um filme. Ficava sempre tentando variar. Gente, elas nunca mais se esqueceram do dia da família. Até hoje minhas filhas falam do dia da família. São as pequenas coisas. É uma pequena coisa que faz uma grande diferença, né, Mariana? E você chega, tem um valor minutinhos, inestimável. Não é? Isso. Fica uma... Qualidade. É lógico, todo mundo precisa trabalhar. Hoje em dia a mulher, graças a Deus, né? Está fora, está trabalhando. É uma realidade. Mas isso não nos exime da tarefa de cuidar. Falando um pouquinho dessa né? questão da família, eu gosto de dar um exemplo meu, como homem. A minha esposa pode estar lá na cozinha cozinhando e eu na sala vendo futebol. Eu não estou em casa. Se tivesse na sala, dentro de um caixão, seria a mesma coisa. É só corpo presente. Isso. Então, eu desde que eu comecei a viver essa coisa com as minhas filhas, com esse negócio da falta de tempo, que quando a gente vai estar junto, nós estamos juntos. Então, eu às vezes fico em viajo uns dias. Quando eu chego em casa, eu vou estar com a minha esposa. Então, nem que seja para sentar do lado dela ou ficar do lado da pia. Uma hora que a gente converse. A gente não está convivendo. Não precisa ser um tempo enorme, um pouquinho é o suficiente. Sentar na mesa para se alimentar juntos, né? Fazer um passeio juntos. Eu acho que essas pequenas coisas estão ficando de lado. Estão ficando. E tem uma frase que eu gosto muito, ela é pesada, mas eu acho que ela é válida e verdadeira. O filho não pediu para nascer. O projeto de uma criança, de um filho, nasce do casal. Então, é responsabilidade desse casal de fazer com que essa criança seja feliz. Com certeza. De garantir plena felicidade para essa criança. Posso ser mais radical que você? Eu não casei para ser infeliz. Eu não tive filho para ser infeliz. Eu quero ser feliz. Junto com essa criança que você gerou. Eu vou promover com um esse ambiente filho que gostoso tá aí. para que eu sendo feliz, ela será feliz. Essa coisa do corpo presente e também retomando o uso da tecnologia, se vocês ainda não notaram, preste atenção nos restaurantes. É o pai com seu iPad, a mãe com seu celular, cada filho com o seu. Ninguém nem conversa. Estão juntos no restaurante, mas não estão juntos. De todo lugar. Não estão juntos, não tem conversa. Cada um em silêncio, isso que não pode, teclando no seu celular. O filho, dentro do carro, vai com o seu vídeo, assistindo filme. Não tem conversa, ele não sabe nem o trajeto, não conhece. Cada viagem, gente, uma viagem curta, pode virar uma grande aventura com os filhos. Mas tem que ter os momentos. Boas risadas, histórias, panoramas, música. Nós estamos perdendo a capacidade de sorrir.